Vamos lá. Bem, primeiramente, boa noite. Essa é a nossa primeira aula do curso de Plone para Integradores, um curso novo. Essa nossa aula, que é a primeira aula do curso, vai começar agora às 7h30, nós vamos até às 10h30 da noite. E, como de costume, eu tenho feito um intervalo, e por volta de 1h30 de curso, eu faço um intervalo de uns 10 minutos para beber um copo d'água e descansar um pouco a voz, porque senão eu fico sem voz nos últimos minutos do curso, e eu realmente não aguento falar 3 horas direto. Mas aí vamos ver, dependendo do andamento do curso, de como eu me sentir, a gente pode ou não fazer esse intervalo. A princípio eu costumo fazer. Esse curso especificamente vai ser um curso um pouco diferente, né? Eu acredito que o pessoal que se inscreveu, a turma que vai participar, uma turma boa, uma turma pequena também. A gente só tem aí 5 alunos, eu conheço praticamente todos, se não pessoalmente, eu conheço já de algum tempo, de ter trabalhado junto. Nesse momento o único que não está no ar é o Jefferson, o resto está todo mundo assistindo já. Muito bem, como é que vai funcionar o nosso curso? Bem, o curso é ao vivo, né? Vocês devem estar vendo aí na minha tela, é só o post do meu blog que tem a matéria do curso, mas aí à medida que eu for, né, explicando o conteúdo, eu vou demonstrando na prática aquilo que eu vou explicando. A matéria do nosso curso é uma matéria relativamente pequena, mas o nosso curso também é um curso rápido, né? Então eu vou tentar aí fazer com que isso encaixe dentro do período de horas que a gente fez, mas é óbvio que isso está sempre aberto a contribuições de vocês alunos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta em especial, vocês podem fazer e a gente eu vou respondendo as dúvidas à medida que elas vão ocorrendo. Seria legal se alguém de vocês pudesse me contatar no Gtalk e me dizer como é que está o áudio, tá? Se puder me confirmar que vocês estão me escutando bem, seria ótimo. Aí a gente já inicia. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, como é que vai ser a matéria do nosso curso? Basicamente são duas coisas que a gente vai ver. A proposta desse curso é ser um curso para integradores, então a gente vai falar um pouco sobre integração de Plone com outras coisas, com outras tecnologias. Especificamente eu vou dar enfoque em duas tecnologias que são relativamente complicadas, mas que elas têm uma ampla utilização. Você pode utilizar isso para resolver os mais diversos tipos de problemas que o Plone por padrão não ia te resolver, que é a parte de conectividade com banco de dados relacional e integração através de web services. Antes da gente começar a ver como se implementa uma e como se implementa a outra, é interessante a gente tentar entender quando que a gente usa uma e quando que a gente usa a outra, né? Bem, banco de dados relacional, eu vou super simplificar algumas coisas porque eu sei que o nível da turma é boa, então não preciso ficar chovendo no molhado, né? Mas claro, se vocês tiverem dúvidas ou estiver indo muito rápido em algum aspecto, vocês podem me perguntar. Banco relacional, no caso específico do Plone, ele é utilizado para quê? Não é utilizado para persistir os objetos que são o nosso conteúdo, mas ele é utilizado para acessar aquela informação de sistemas legados, né? Às vezes tu tem um sistema lá legado que já tem toda uma base de dados relacional e você quer de alguma forma disponibilizar essa informação num portal.
num portal de conteúdo. Então, ao invés de você replicar essa informação e transformar ela em objetos, você lê isso diretamente na base relacional. Isso é bom em partes, tá? Às vezes isso é interessante por uma questão de praticidade, né? Quando a gente tem o Plone sendo integrado a um sistema legado e a gente tem um certo acesso a esse sistema, tá? Ou seja, a gente tem a possibilidade de conectar nesse banco de dados e ler essas tabelas, porque a gente tem mais ou menos controle de como essas tabelas estão estruturadas. Ou o modelo de dados está de alguma forma documentado para a gente poder se localizar dentro daquelas tabelas e conhecer como os meus dados estão ali estruturados, ou justamente o oposto, né? A gente tem a situação onde o banco de dados às vezes ele é entregue com a aplicação, mas a aplicação tem o fonte fechado, né? Sei lá, já aconteceu comigo, né, de precisar integrar uma aplicação que era uma aplicação em ASP, que tinha um componente, um ASP.NET, e o componente ele estava compilado, fechado, não se tinha acesso ao código-fonte, mas se tinha acesso ao banco de dados. Então não tinha nenhuma forma de implementar uma camada de abstração para fazer acesso. A única forma de acessar os dados era manipular os dados diretamente. Como essa aplicação estava em vias de ser descontinuada, né, ela ia com o tempo acabar sendo substituída por outra, era a solução mais fácil para ter acesso a essas informações. Acabar lendo diretamente o banco de dados. No entanto, no geral, eu tenho recomendado para os meus clientes a não fazer isso. Tá? Sempre que possível, sempre que for viável, fazer acesso a sistemas legados usando o web service. Muita gente não gosta dessa minha opinião, acha que eu sou meio maluco de recomendar isso, mas eu ainda acredito que tem as suas vantagens de usar esse tipo de abordagem, principalmente porque você não fica amarrado em nenhuma tecnologia. Hoje a gente está trabalhando com Plone, mas se no futuro você acabar mudando a tecnologia do teu portal e quiser trabalhar, sei lá, com Java ou trabalhar com .NET, todo o esforço que você fez para a disponibilização de dados legados, você não vai precisar refazer. Você não vai precisar reescrever, você só vai precisar reescrever a camada de aplicação que consome os web services que vão te dar acesso a esses dados. Então, de certa forma, você torna a arquitetura de conversação entre as aplicações que você está integrando, você torna ela independente de linguagem, independente de sistema operacional. É óbvio que isso adiciona uma complexidade considerável na forma da gente desenvolver. Às vezes é muito mais fácil, é muito mais simples a gente conectar diretamente no banco de dados e pegar a informação. Só que se o banco de dados muda, e essa mudança não está nas mãos de quem desenvolve o site, invariavelmente, com o tempo, esse trabalho adicional de manter o web service consistente, ele vai acabar se pagando por causa que as mudanças que as aplicações sofrem ao longo do ciclo de vida vão acabar impactando em diversos pontos do nosso portal, do nosso sistema que está integrado com essa aplicação. Então é uma decisão sempre difícil. Tá? Eu sei no caso tem o Fábio da Câmara, que trabalha com web services há um tempo já. No caso dele lá, eles têm times separados, tem um time especial para o site e tem um time que trabalha com sistemas legislativos. Então é um caso onde encaixa bem web services. Eles são times diferentes que trabalham com tecnologias diferentes. É bem interessante manter isso isolado, trabalhar com web services, justamente para ninguém ficar mexendo nos dados alheios. Inclusive é até um conforto para quem desenvolve um sistema legado desse de saber que ninguém vai ter acesso ao teu banco, somente você. Mas tem situações diferentes. Às vezes é mais fácil você trabalhar diretamente no banco, conectado no banco. É claro que isso tem os seus prós e os seus contras, mas tem situações onde isso se justifica. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver esses dois assuntos. Esses dois assuntos que a gente tem aí para ver nesses 4 encontros. Hoje, terça-feira, na próxima quinta. A próxima quinta-feira é feriado no Rio Grande do Sul, mas vai ter aula normal. Tá? Dia 20 de setembro é feriado em todo o Rio Grande do Sul.
mas eu vou dar aula normal. E depois na próxima terça e quinta também, no mesmo horário, das 7h30 às 10h30. Tá? O que eu pensei em nós começarmos a ver hoje? Eu estava pensando em começar a ver a parte de Web Services. Porque a parte de Web Services ela é tecnicamente mais simples do que a parte de banco de dados relacional, que envolve uma série de componentes, uma série de técnicas. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir ver tudo de Web Services hoje, porque dependendo da elaboração aí, de quão elaborado a gente quiser deixar a nossa solução, pode ser que dê algum trabalho. Mas eu vou tentar deixar os conceitos principais bem explicados, de tal forma que depois vocês consigam assistir o vídeo e utilizar os mesmos códigos-fontes que eu desenvolvi para desenvolverem os códigos de vocês. Como é que a gente vai trabalhar na prática? Eu preparei durante o dia de hoje algumas máquinas virtuais do VirtualBox com ambientes previamente preparados para vocês trabalharem. Tá? Eu vou explicar agora inicialmente como é que eu montei esses ambientes, de tal forma que vocês consigam reproduzir depois esse ambiente e conseguir desenvolver usando as mesmas ferramentas que eu utilizei. Tá? Basicamente o que eu vou usar são máquinas virtuais com Debian, que é o sistema Linux que eu estou mais habituado, né? E vou trabalhar com código-fonte em um repositório meu do GitHub, tá? Que é o sistema de controle de versão distribuído aí que o pessoal da comunidade Plone tem utilizado mais. Então vamos ver isso, vamos começar vendo isso. Onde é que eu vou deixar os códigos-fontes para vocês trabalharem, os códigos que a gente vai estar estudando, né? E como que eu montei esse ambiente de desenvolvimento para a gente começar a trabalhar, tá bom? Vamos ver isso então. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar pelo Gtalk, tá? Pelo que eu vi, está todo mundo escutando, está todo mundo conectado. Se vocês tendo perguntas, basta mandar pelo Gtalk que eu vou respondendo. Ok? Vamos lá então. Bem, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no GitHub. No GitHub está aqui. Então, vocês vão ver que tem um repositório chamado shiru.ws. Tá? Então é github/shiru com x /shiru.ws, que ele é um esqueletinho de um produto Zopiscal que eu montei para a gente trabalhar em cima de Web Services, que vai ser o nosso cliente de Web Services para Plone. Tá? Então esse aqui vai ser o código-fonte. Por enquanto ele é um produto vazio, tá? Eu vou só explicar como é que eu montei aqui e todo o código-fonte, linha a linha, a gente vai desenvolver juntos durante o curso. Tá? Eu já tenho alguns produtos que eu já desenvolvi, alguns produtos semelhantes que a gente pode reutilizar código aí, mas a gente vai fazer todo ele linha a linha, ele não tem o código pronto aqui. Eu optei nesse curso por fazer o código ao vivo. É óbvio que, enfim, a gente está suscetível a erro, né? Como eu não preparei o código de antemão, provavelmente a gente vai ter problemas aí, mas a gente vai resolvendo os problemas na medida que eles forem aparecendo, tá? Então esse aqui vai ser o código-fonte do nosso cliente de Web Services para Plone, tá? E eu preparei o seguinte também, eu passei para vocês um e-mail que é cursoshiru.org/integradores 1201, tá? Que é esse diretório aqui, tá? Eu coloquei lá dentro duas máquinas virtuais que vocês podem utilizar para a aula de hoje, tá? Essa máquina virtual training.ova, ela é um appliance do VirtualBox, vocês podem baixar e importar ela dentro do VirtualBox para vocês utilizarem. O usuário e senha o usuário é aluno, a senha é aluno, e é um usuário que tem acesso de sudo, tá? Então já é uma máquina que já está com o Plone instalado, já está com ele configurado, já tem todo o ambiente do sistema operacional devidamente acertado, tudo certinho para a gente desenvolver. Então isso
na hora que vocês forem fazer os exercícios, na hora que vocês forem reproduzir o que vocês verem no curso, vai evitar uma série de dores de cabeça aí. E essa máquina Tomcat.ova, ela é uma máquina onde eu desenvolvi um servidor em Java, usando o Tomcat e o projeto Apache Axis, para a gente ter um endpoint de web service para poder testar os códigos que a gente fizer. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como é que essas máquinas virtuais foram estruturadas, e aí a gente vai trabalhar o nosso código-fonte para começar a consumir esse web service. Tá? Na prática, no dia a dia de vocês, esse web service não necessariamente vai estar escrito em Java. Ele pode estar escrito em Python, pode estar escrito em Java, em .NET, em PHP, em Delphi, como eu já peguei. Né? E esse sistema vai ser um sistema real. Né? Então o que vai mudar basicamente é qual que é o WSDL que a gente vai conectar para pegar o descritor do nosso web service e depois chamar os métodos. Tá? Vamos lá então, vamos começar a trabalhar com essas máquinas virtuais, vou explicar para vocês como é que eu instalei elas, aí depois vocês podem ou fazer a instalação do jeito que eu explicar, ou baixar a máquina virtual já pronta com tudo instalado, que aí vocês ganham um certo tempo, tá ok? Vamos lá. Vamos chamar aqui o VirtualBox. Vamos começar pela parte pior, pela parte em Java. Elas são máquinas bem minimalistas, tá? Elas são máquinas bem simples, feitas para não terem nenhum tipo de gordura, elas só rodam especificamente o serviço que é necessário, nesse caso o Tomcat, né? Vamos chamar aqui essas máquinas, elas estão com DHCP, tá? Então é necessário você conectar nelas usando um SSH e o usuário aluno sem aluno. No meu caso eu botei um usuário com uma chave privada publicada, tá? Então eu posso fazer SSH sem senha. Eu fiz isso para eu conseguir conectar dentro das máquinas e carregar o meu chaveiro SSH para depois, dentro dessa máquina virtual, eu já ter o meu ambiente do GitHub devidamente setado, tá? Nessa máquina específica isso até que não é importante, porque nessa máquina eu vou só desenvolver código em Java, e esse código é um código bem simples, que vai ficar em um arquivo só. Tá? Mas no caso da máquina em Linux, que é a nossa máquina de desenvolvimento, aí sim, aí eu tenho uma chave local no meu chaveiro do sistema operacional, que aí quando eu dou um SSH-A, ele transporta essa chave para o servidor onde eu estou conectando para eu poder usar essa chave lá. Né? É como se eu tivesse o meu chave, porque o GitHub ele trabalha com chave SSH pública e privada, né? A chave privada você mantém na sua máquina, a chave pública você importa dentro do GitHub, na interface de controle de chaves, né? Só que como aqui eu não estou trabalhando com a minha própria máquina, eu estou trabalhando com uma máquina virtual, eu tenho que, da minha máquina, que já tem, né? Na minha máquina, se eu der um SSH-add-L, ele vai mostrar que eu tenho duas chaves, eu tenho na verdade uma chave de 1024 e uma chave de 2048, que é a que eu uso no GitHub. Então essa chave aqui, para ela ser transportada para a memória da minha máquina virtual, eu tenho que dar um SSH com a opção "-a". Tá? Então aqui, se eu chamo um SSH-add-L, lá dentro da minha máquina virtual eu tenho as chaves disponíveis para utilizar com o comando do git, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de autenticação. A autenticação se dá através de SSH, através de chaves, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? O acesso dela é através de SSH. Vocês têm usuário aluno sem aluno, que não tem configuração nenhuma de Git, mas eu tenho o meu usuário já com as chaves pré-configuradas. Vocês podem fazer o mesmo também, só tem que copiar a chave, dar um SSH copy, o nome do comando é copy ID, SSH copy ID.
que transporta as tuas chaves públicas para a máquina onde tu quer, para tu não ter que fazer login com usuário e senha, né? Tu faz login pela chave. Tudo bem. Eu tenho acesso de sudo aqui. E aí o Tomcat ele foi instalado no /opt. Dá para ler a fonte que está na tela. Se puderem me dar um retorno seria legal. Porque dependendo da transmissão, vocês vão ver que a transmissão ao vivo ela sai um pouco borrada. Tá? É normal porque, enfim, dos diversos testes que eu fiz, para fazer ao vivo é importante ter uma velocidade boa de transmissão. Então a qualidade não pode ser muito alta. Mas na transmissão que eu faço a gravação local, a qualidade é um pouco superior. Então vocês não se preocupem se sair um pouco borrado. É importante você conseguir ler. Tá? Então, o Tomcat está instalado aqui, né? Eu tive que instalar o JDK. O JDK ele é a máquina virtual com o compilador, não é só o ambiente. Tá? Então, eu tenho o JDK. Eu tenho um link simbólico aqui, né, só para eu não ter que ficar controlando o minor version do JDK, e tem uma instalação de Apache Tomcat, que só foi descompactada aqui, tá? Então, /opt Java é o meu compilador, /opt Tomcat é o meu servidor Tomcat, tá? Eu tenho variáveis que são setadas para dizer isso, tá? Então, se eu olhar o .bash rc, eu tenho duas variáveis que são setadas justamente para dizer onde é que está o path desses softwares, porque o Java ele precisa disso para rodar, né? Onde é que está o Java Home e o Catalina Home. O Catalina é o servidor web que tem por trás do Tomcat, que é um servidor de containers, né? E aí é o seguinte, para inicializar esse servidor Java, o que a gente faz? cd tomcat, cd bin, /startupsh. Então ele demora um pouquinho, né? Mas ele vai inicializar um processo do Java, onde vai colocar esse servidor web no ar. Tá? Então aqui ele já está rodando, só que ele demora um pouco a primeira vez para ser executado. Vamos ver se já está no ar. Isso está no IP da minha máquina virtual, que ela está com DHCP, né? Na porta 8080. Pronto, está rodando. Tá? Então, beleza. O que falta agora? Falta o nosso servidor de web services. Tem muitas formas de rodar web services com Java, tá? Existe uma JSR, eu acho que é a 109, que define como é que em Java web services devem ser desenvolvidos. Mas muito antes disso existir, já existiam projetos que faziam a implementação de web services usando Java. Tá? O mais antigo e mais tradicional deles é o Apache Axis. Não é o Axis da Microsoft Axis, que parece um banco de dados de terceira linha. Né? O Axis, nesse caso, é o AXIS. Né? Vamos dar uma olhadinha nele, que é esse cara aqui, ó, Axis. Tá? O Apache Axis ele teve uma versão 1, que agora ele está na versão 1.4, né? Que é uma versão mais antiga, que ele parou de ter release em 2006. Tá? Ele é mais simples de trabalhar, assim, para as coisas mais óbvias, né? Ele é mais fácil de trabalhar, mas ele foi substituído recentemente pelo Apache Axis 2, que ele tem uma forma diferente de definir os web services, que eu acho ela mais complicada. Você tem que criar uma árvore de diretórios com uma estrutura mínima, um arquivo descritor, né? Para você ser mais explícito naquilo que você está publicando no web service, né? Deixa eu só dar um aviso. Eu não sei se vocês acompanharam, mas faz 3 dias que não para de chover no Rio Grande do Sul. Nós estamos tendo tempestade atrás de tempestade. Eu estou bem no meio de uma tempestade agora. Tá? Hoje de manhã faltou luz. Tá? Então não sei como é que vai ser, se a gente vai conseguir
ter aula até as 10h30 sem nenhum tipo de problema técnico. Tá? Se acontecer de faltar luz, eu vou acabar avisando vocês de alguma forma. Eu tenho o no-break aqui que segura meus sistemas durante alguns minutos, mas é óbvio que se faltar luz eu vou ter que desligar o streaming e parar temporariamente o sistema de gravação. Tá? Até mesmo que meu no-break não segura mais que 20 minutos e tem faltado mais tempo que isso. Tá? Então só estou avisando que se por acaso acontecer, enfim, talvez a gente tenha interrupções. Porto Alegre infelizmente está um caos, tá embaixo d'água. Mas enfim, vamos tocando, né? Tomara que a gente consiga chegar até o final aí sem maiores problemas. Então, o que eu vou usar? Eu tenho essas duas opções e tenho uma opção de uma implementação que o próprio Tomcat, na sua última versão, que é o Tomcat 7, eu tenho uma implementação de web services que o Tomcat também tem. Por uma questão de praticidade, como o meu objetivo não é fazer um web service real em Java, e sim só um exemplo, eu vou usar o Apache Axis versão 1.4. Tá? Ele é muito simples de instalar. Você vai seguir a mesma metodologia de instalação dos demais softwares, né? Assim como o JDK e o Tomcat, que você só descompacta num diretório e depois seta aquelas variáveis. O Apache Axis, ele só exige que você descompacte ele dentro do diretório webapp, que é a raiz de container do Tomcat, né? Para ele rodar. E aí você colocando ele ali dentro, ele está pronto para ser executado, tá? Então se eu invocar ele aqui, localhost não, que é o IP da minha máquina virtual, 8080/AXS, ele vai trazer essa página aqui, tá? Que é a página do Apache Axis. E dentro dessa página eu posso desenvolver os meus web services. Tá? Como é que é feito um web service em Java usando o Apache Axis? É muito simples. Basta escrever uma classe em Java e renomear essa classe Java, a extensão dela de .java, tu renomeia ela para .jws. Você não precisa nem compilar. A compilação desse JWS ela é feita em tempo de execução, né? Então você não tem trabalho nenhum. Eu já fiz isso, tá? Criei um arquivo chamado shiru.jws, tá? Eu vou mostrar para vocês agora esse shiru.jws, o que ele é na verdade, tá? Vamos abrir o nosso prompt aqui. Tá aqui ele. Então, opt tomcat, web apps. Aqui dentro tem o AXS e aqui dentro eu tenho o shiru.jws, tá? Então aqui nesse diretório seria a raiz do meu Tomcat, /xs, onde é que tem todos os exemplos do Apache Axis. E esse shiru.jws foi o que eu desenvolvi. Tá aqui o código dele. Tá? Isso é um código em Java, mas é um código extremamente simples, né? Ele é o código do Hello World, digamos assim. Ele tem só um método echo que recebe uma string e devolve como retorno do método a própria string que tu recebeu. Tá? Então ele é bem simples do ponto de vista de utilização, enfim. Shiru é a minha classe do meu pacote, né? Que coincide com o nome, aí é a convenção do Java. Public string echo, public porque é um método público, vai ser publicado no meu web service, string que é o valor de retorno, e aqui é o nome do método e o parâmetro que eu vou receber. String value, uma variável value do tipo string vai retornar value, ou seja, o que eu receber de parâmetro eu retorno. Tá? Então, lá na nossa chamada de web service, a gente já tem o WSDL automaticamente sendo gerado, né? Então, o Java, o Apache Axis já faz esse trabalho para a gente, ele já usa de introspecção na própria classe Java que a gente publica para criar o nosso WSDL em tempo de execução. Então aqui ele já
já criou o nosso descritor de web service prontinho para a gente trabalhar. Então a parte Java é isso, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai se preocupar em utilizar esse serviço em Java dentro do Plone. Tá? Tem uma série aí de critérios, uma série de cuidados que a gente tem que tomar para fazer isso adequadamente. Mas o nosso objetivo, a partir de agora, não é mais mexer com Java. Java foi só essa estrutura mínima que eu criei para expor o serviço. Agora a gente vai fazer o outro lado, né? O lado que nos interessa, que é integrar o Plone com uma tecnologia estranha. Integrar o Plone com Java. Tá bom? Por onde que a gente começa? Bem, a raiz dessa integração é a gente ter uma biblioteca Python que saiba o que é um web service, que conheça os padrões WSDL e que conheça o protocolo SOAP. Né? SOAP é igual ao sabão, né? Simple Object Application Protocol, que é nada mais nada menos do que um dialeto de XML que trafega em cima de HTTP. Então, na verdade, tudo que a gente vai estar trabalhando aqui vai ser HTTP com um monte de XML trafegando ali. Tá? A gente pode ver, assim, pela cara desses XMLs, tanto do WSDL quanto das chamadas SOAP, que eles são complexos. Tá? O protocolo SOAP, ele de simple não tem nada. Ele é bem complexozinho. Mas ele é muito mais simples do que seu antecessor. Né? Na época que o SOAP foi definido, o que existia era Corba e RPC. São duas tecnologias terríveis para trabalhar. Já programei em RPC, em Corba ainda não tive o desgosto. Mas a RPC eu me lembro que era bem complicadinho de você trabalhar, especialmente porque você mexia muito baixo nível, né? Tinha que trabalhar com C, tinha que trabalhar com port map, fazer chamadas, enfim, era muito baixo nível, muito trabalhoso de você mexer. Especialmente com tipos complexos, é uma tecnologia muito difícil, muito inacessível. Então, nesse aspecto, o SOAP ele simplifica, né? É óbvio que quando se fala de web service, isso não necessariamente é sinônimo de SOAP e WSDL. Principalmente a molecada mais nova aí, que gosta de coisas mais modernas, já deve ter ouvido falar de REST, né? REST é uma outra abordagem para também fazer a implementação de serviços web. É uma abordagem onde a gente trabalha com operações HTTP e não está muito preocupado na estrutura do dado, e sim na semântica da operação, na forma como a operação ela é feita. Né? Eu não vou trabalhar com REST no curso, porque eu acho que REST é uma tecnologia bem mais simples. E, de certa forma, as ideias, a abordagem, a forma como eu vou resolver o problema para SOAP, que é um problema mais complicado, se você for precisar resolver esse mesmo problema utilizando o REST, você também vai conseguir utilizar as mesmas técnicas. Tá? Então a gente vai focar basicamente em SOAP e WSDL. Tá? Então, via de regra, nosso desafio agora é conseguir uma biblioteca Python que interprete corretamente o formato SOAP. Né? Que biblioteca é essa? Tem algumas bibliotecas Python que fazem isso. Tá? Não são muitas, mas tem algumas. Até pouco tempo atrás, a biblioteca que eu recomendava para isso era a SoulPy. Hoje já não é a biblioteca que eu recomendo. A biblioteca que eu tenho utilizado para resolver esse tipo de problema é a SUDIS. Deixa eu mostrar. Tá aqui. Então, essa biblioteca SUDIS, ela é parte do projeto Fedora, tá? Eu não lembro exatamente por que ela foi criada, mas se eu não me engano, é porque o Fedora ele tinha algumas pretensões de estar integrado com o ambiente da Amazon, do EC2, enfim, do sistema de cloud computing da Amazon,
cuja utilização depende de uma API toda guiada por Web Service SOAP. Tá? Então, quando a Amazon começou a se popularizar, começaram também a surgir bibliotecas Python de melhor qualidade. Tá? Uma delas foi o SUDES. Tá? O que o SUDES faz? Bem, o SUDES ele é uma biblioteca cliente de Web Service. Ele não vai transformar o Plone ou o Zope em um servidor de Web Service. Ele vai transformar o Plone em um cliente de um Web Service de um outro sistema. Tá? Então, na verdade, a pessoa que vai estar acessando a página, ela vai acessar o Plone, e o Plone, ao invés de processar essa página, ele vai solicitar algum tipo de informação para um sistema remoto. Nesse caso, pode ser um sistema em Java, como é o nosso Tomcat, ou poderia ser um sistema em .NET, um sistema em outra tecnologia qualquer, usando Web Services. Vai pegar essa informação, o Plone vai mastigar essa informação e vai devolver o resultado para o usuário. É óbvio que a gente tem que ter uma série de cuidados nesse processo, tem que fazer cache, tem que controlar timeout, tudo isso eu vou mostrar. Mas o grosso mesmo, que é a comunicação através de SOAP e WSDL, o SUDES faz. Tá? E o SUDES ele tem algumas peculiaridades, ele tem algumas vantagens sobre outras bibliotecas que eu já utilizei, que é fazer, por exemplo, timeout de maneira automática. Fazer o controle se é documento, se é literal, se é formato RPC, que são algumas limitações, por exemplo, do SOAP. Né? No SOAP tu tinha, por exemplo, passagem de objetos complexos e nem sempre ele entendia. Às vezes tu tinha que botar lá, principalmente em .NET, tinha que botar um decorador lá para dizer que aquela chamada era do tipo RPC e não do tipo document. Tá? Então o SUDES, na verdade, ele interpreta todos os formatos. Ele vai funcionar bem com todas as variantes de binding que tem no SOAP. E além disso, ele tem algumas características bem interessantes. Por exemplo, ele suporta a autenticação. Então, se o nosso Web Service ele não é um Web Service público, ele é um Web Service que está protegido com senha, ele vai permitir fazer autenticação HTTP. Ele vai ter suporte também ao padrão WS Security. Bem, WS Security é um monstro de complicado, mas basicamente o que o WS Security faz é, além de garantir a autenticação, ele garante a autenticidade dos dados. Porque como a gente está trabalhando com HTTP, como é que você garante que a resposta que foi enviada pelo servidor HTTP ela não foi interceptada por um ataque de man in the middle e substituída por uma resposta maliciosa? Tá? Então o WS Security faz isso, tentando fazer espécie de assinaturas de integridade para envelope e para cabeçalhos, para tentar garantir que essa informação ela não foi modificada enquanto trafegava na rede. Então a gente tem um suporte bem interessante, bem elaborado ao SUDES, que certamente seria a minha escolha caso eu tivesse que fazer um sistema crítico baseado em Web Services. Tá? Como é que funciona o SUDES? Bem, o SUDES é uma biblioteca Python. Tá? Se a gente quiser usar, a gente vai ter que instalar ela no nosso sistema. Eu vou começar fazendo isso. Tá? Vou começar primeiramente fazendo um pequeno script, tá? Que vai conectar no nosso servidor Java, vai baixar o WSDL, em cima desse WSDL vai criar uma espécie de um client em memória, que vai ter os métodos, e aí vai invocar o método e pegar o valor de retorno desse método. Tá? Nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos instalar a nossa biblioteca básica e fazer a invocação desse Web Service em Java usando um software em Python. Tá? Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai começar a desenvolver um produto, que é o Shrew.ws, para empacotar essa funcionalidade e integrar isso no Plone, que é o objetivo do nosso curso. Tentar entender como é que a gente pode integrar tecnologias distantes, tecnologias diferentes dentro do Plone. Tá? Então vamos começar a estudar essa biblioteca, que é o que vai permitir a gente conversar Python com Java. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é eu ligar aquela máquina virtual que eu falei antes, aquela máquina que eu montei para vocês. Deixa eu ligar ela aqui. Que é essa máquina virtual de treinamento. Tá?
Vamos ligar ela. Ok, beleza. Deixa eu só botar as coisas numa janela separada aqui. Senão fica janela demais para me preocupar. Tá. Ok, então aqui é o nosso Tomcat em Java. E aqui é a nossa máquina de treinamento, que é uma máquina que tem o Plone já instalado. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso sistema. Eu posso fechar isso aqui. E aí vamos logar na nossa máquina virtual do treinamento. Ok. Tá ela rodando aqui. Tá? Beleza. É o que a gente queria. Eu criei um instalador que eu chamo instalador de um passo, tá? Que é uma forma de instalar o Plone com uma linha de comando só, tá? Essa máquina virtual especificamente é um sistema operacional vazio que eu instalei o Plone usando o seguinte comando, se vocês quiserem anotar: wget-o espaço tracinho. Tá? O "-o" é para fazer a saída padrão, tá? O arquivo que a gente está baixando pelo wget ser jogado na saída padrão. E aí eu desenvolvi um instalador que eu costumo indicar nos cursos e tal, para a gente ganhar tempo, né? Então, esse instalador está em dev.python.com install-plone 421.sh, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pega essa URL aqui e cola aqui. E aí para executar esse cara, a gente faz um pipe sh. Tá? Essa estratégia, ela é interessante porque eu baixo um script que está na internet e já mando executar ele. Tá? Eu não vou executar de novo porque eu já preparei isso para a aula, tá? Mas se vocês precisarem ter o ambiente da máquina de vocês previamente configurado, esse comando aí resolve a questão de vocês, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa instalação aqui, ó. Ele vai botar um supervisor D, um mainmon, http ok e o Plone rodando, de acordo com o que está documentado em um post no blog meu. Então, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem ler o script de instalação, ou vocês podem ler um post que eu fiz sobre isso, que é uma recomendação de como é que eu faço instalação de Plone ultimamente, que é esse aqui. Tá? Basta procurar no meu blog instalando o Plone 4.2 com Supervisor D. Tá? Ele tem aí o passo a passo, depois eu transformei esse passo a passo no script que eu mostrei lá. Tá? De novo, ninguém aqui é iniciante, né? Eu não preciso ficar mostrando a instalação do Plone. Depois vocês podem pegar isso no própria documentação que eu montei. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu costumo fazer a instalação das bibliotecas básicas que eu utilizo no sistema operacional. Aí vem aquele mimimi, mas tu não vai criar um virtual env, que é como se fosse um chroot do Python só para instalar isso? Poderia, tá? Poderia fazer isso se eu quisesse. Como eu estou usando Debian, e eu tenho já o meu Plone rodando com um Python separado do Python do sistema operacional, eu não vejo problema em fazer isso direto no sistema. Eu acho que fica mais simples de trabalhar. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer é sudo su. Tá? Aí eu preciso ter o pacote setup tools.
que é um pacote do sistema operacional, tá? Que no meu caso já está instalado. E o Python Setup Tools, ele vai me dar o Easy Install. Aí mais um mimimi, né? Tem gente que diz, não, o Easy Install devia morrer, o Easy Install devia ser substituído pelo pip, o pessoal só deve usar o pip. Bem, eu uso o que está no meu sistema, tá? No caso, como aqui eu estou trabalhando para instalar um pacote direto no sistema do Debian, não vou usar a Virtual Wave, vou botar ele direto no sistema, e o Plone está num ambiente separado, é uma versão inclusive diferente, porque o Plone 4.2 utiliza o Python 2.7 e não o Python 2.6, que é o que está no Debian Stable. Então não vejo problema de usar direto o Easy Install, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu instalo o Easy Install do Sudes, tá? O Sudes ele é uma biblioteca que já tem distribuição no PyPy. Então, na dúvida, se você não lembra, faz uma busca aqui, ó, PyPy, que é o site que distribui todos os eggs Python, todos os pacotinhos Python, né? E faz uma busca por Sudes. Tá aqui ele, ó, versão 0.4. Então, eu não preciso ficar baixando fonte da internet, descompactando, rodando o instalador, não preciso nada disso. Só vou lá e mando ver. Easy Install Sudes. O próprio Easy Install vai na internet e baixa para mim. E instalo. Resolvido. Tá? O que a gente vai fazer agora é usar o Sudes para escrever uma pequena biblioteca para fazer o consumo desse web service. Vocês vão ver que é bem simples fazer isso. Tá? Então, agora eu vou abrir o Emacs aqui e nós vamos trabalhar, desenvolver. Eu vou botar aqui Emacs testsudes.py. Tá? O que nós vamos precisar fazer? Bem, primeiramente nós temos que consultar a documentação do Sudes para ver como é que a gente faz a instanciação dele. Tá? É bem simples. Vamos voltar lá no site do Sudes. Abrimos aqui Documentation. Logo no início ele já vai dar um exemplo. Aqui, ó. Basic Usage. Tá? Basicamente é isso aqui, ó. From sudes.client import client. Aí eu tenho uma URL aqui que é a URL do meu WSDL. Então vamos substituir essa linha. A URL do meu WSDL que eu criei em Java é essa aqui. Tá? Que é shiru.jws interrogação WSDL. Tá aí. Essa linha morre. E aí eu crio um cliente que é uma instância do objeto cliente. Tá? Só isso. Poderia ser um C aqui. Não teria problema nenhum. Como é que a gente testa? A gente vai dar um print desse cara. Ok. O Fábio está perguntando se poderia botar isso dentro do build-out. Poderia. Na seção de eggs. Eu não faço assim. Eu crio um pacote separado e nesse pacote eu crio uma policy para essa policy instalar isso com uma dependência. Tá? Que é mais correto do que ficar controlando dependência pelo build-out. Dependência não se controla pelo build-out. Tu faz um produto de policy que instala as dependências. Mas eu já vou explicar isso depois. Eu estou só fazendo um script separado aqui para mostrar a biblioteca. Tá? O SoulPy, como o SoulPy no caso, se tu fosse fazer a mesma coisa, no caso do SoulPy não dá. Tu tem que fazer tu tem que fazer pelo eggs, mas ele vai ser um egg. Tu vai ter que botar ele numa biblioteca de SRC, tá? Como se fosse uma biblioteca de Devel. Que a gente não está usando, mas enfim. No caso do SoulPy seria assim. Tá? Ok.
vamos voltar para o meu exemplo aqui. Só respondi uma pergunta, mas depois a pergunta é essa que eu acabei de responder, a gente vai voltar para ela, a gente vai ver ela mais a fundo depois quando eu começar a desenvolver produtos. Tá? Então, deixa eu só ver... Muito bem, vamos testar aqui o nosso cliente. Então, Python teste sudes. Então, o que ele fez aqui? Nesse momento, ele criou ele foi lá no meu servidor Java, conversou com o servidor Java, pegou o WSDL. Desse WSDL, ele interpretou o conteúdo desse WSDL e descobriu que ali dentro tem um método echo. Está aqui esse método, que ele recebe um parâmetro do tipo string. Tá? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Agora, em cima desse client aí, que ele já fez a negociação para nós em cima do WSDL, a gente vai poder invocar esse método. Tá? Simples assim. Então, o sudes faz tudinho pronto e mastigado para você. Tá? Vamos invocar? Voltamos lá na documentação para ver como é que é. Muito simples, ó. Client. Aí agora a gente vai invocar o método, né? Ponto service e aí o nome do método que a gente quer invocar, tá? Então, print client.service.echo passando uma string teste 1, 2, 3. O que ele vai ter que imprimir? Ele vai ter que imprimir teste 1, 2, 3, que vai ser o resultado que o Java vai retornar desse arquivo de echo, né? Lembre que o meu shiru.jws, o que ele recebe no método, ele retorna como echo. Tá? Vamos ver se isso funciona. Funciona perfeito. Tá? Então, 4 linhas para fazer o nosso cliente. Sendo que essa linha aqui, ela é inútil, né? Eu poderia fazer assim, que eu não perco em legibilidade de maneira nenhuma. Né? Se eu botar .service.echo nessa mesma linha, eu faço em 2 linhas todo o cliente. Tá? Funciona também. Então, é muito simples usar o sudes. É só isso. Tá? Agora, quais são os problemas de integrar isso com o clone? Não seria só fazer um external method e chamar esse negócio? Bem, na época das pedras, quando a gente não se preocupava com performance, quando a gente não se preocupava com segurança, quando a gente não se preocupava com um monte de coisa, a gente podia fazer isso. Tá? A gente simplesmente fazia um external method, botava esse código dentro de um external method, passava uma variável para ele e retornava. Beleza. Qual é o problema disso? O problema é que isso não é genérico. O problema é que, por isso ser um external method, isso roda no contexto da aquisição, então isso já é um pouco mais lento do que o normal. E a gente tem os problemas inerentes de estar utilizando uma solução dessa no clone. Tá? Que problemas são esses? O problema de sequestro de thread. O que acontece? A requisição ela chega no clone, ela sai do navegador da pessoa, chega no clone, e o clone vai interpretar isso. No momento que ele for fazer essa chamada de web source, pode ser que essa chamada leve meio segundo, leve 1 segundo para processar. Então, isso naturalmente pode ficar lento. Tá? Pode parecer que 1 segundo ou meio segundo parado, esperando com que o Java devolva,
não seja problema, pode parecer relativamente rápido, mas se você tem muitos usuários simultâneos acessando esse mesmo recurso, como o teu número de threads do Zope ele é fixo, dependendo da quantidade de instâncias que você tem, cada uma das instâncias vai estar usando de 2 a 4 threads. Tá? Então bastaria eu ter de 2 a 4 usuários, requests, né, realmente simultâneos para travar o Zope. Enquanto isso estivesse sendo processado remotamente, aquele servidor não ia fazer mais nada, ele ia ficar esperando isso ser processado. Isso é um problema. Tá? Isso é um problema especialmente para quem usa web services em aplicações críticas, que tem muito tráfego, isso ia invariavelmente travar o serviço. Tá? Outra coisa é que esse serviço aqui, ele não tem cache. Se eu passar 1 milhão de vezes teste 123 como parâmetro, esse web service vai devolver sempre a mesma resposta, vai ser sempre teste 123. Então, eu poderia criar uma espécie de cache para evitar com que isso fosse processado e reprocessado e reprocessado de maneira remota. Eu teria que ter um cache local ou um cache de alta velocidade para evitar com que isso tivesse que ser reprocessado pelo Java muitas vezes. Tá? O que também, por mais rápido que seja o Java, ele ia acabar deixando o nosso sistema lento. E o problema do timeout. Tá? Então, além do sequestro de threads, a gente tem o problema do timeout, porque ninguém garante que esse sistema em Tomcat, esse sistema em Java vai estar no ar sempre. Se algum dia esse sistema sofrer uma sobrecarga, se algum dia esse sistema sair fora do ar, o que vai acontecer é que o Zope vai travar também. Tá? Então, a gente tem que botar um timeout que garanta a tolerância ao erro. Tá? Se esse sistema remoto travar, o sistema, no nosso sistema Plone, que está dependendo desse sistema, ele não pode travar. Ele tem que detectar que o sistema remoto caiu e ele tem que dar uma mensagem de erro, ele tem que continuar, ele tem que seguir a vida dele. Tá? Então esses são os dois principais problemas. Cache, para a gente tentar evitar o sequestro de threads, tentar evitar que a sobrecarga do sistema bloqueie o nosso servidor Plone. Então, uma boa política de cache, e a gente tem que ter uma boa política para detecção de falhas, para timeout. Tá? Tudo isso o SUDES suporta. Tá? O que a gente tem só é que transformar agora esse pequeno script de 3 linhas num componente reutilizável para o Plone. Então a gente vai desenvolver um Plone Product para explorar esse componente de forma com que ele cubra de maneira automática e transparente para quem usa o componente as funcionalidades de cache e as funcionalidades de tolerância à falha, de ter um timeout adequado aí. Tá? O que mais que a gente tem que se preocupar? Como fazer cache? Tá? Existem muitas estratégias de cache. Tá? Nesse caso específico, cache HTTP, aquele cache que a gente faz com Squid, com Varnish, não resolve o nosso problema. Tá? Não é desse tipo de cache que eu estou falando. Cache em Varnish, cache em Squid, ele é o tipo de cache que ele é útil para melhorar a impressão que o usuário tem do nosso site, mas já de páginas prontas, ou seja, você acessa uma página, enxerga aquela página já previamente processada, o próximo usuário que for visualizar a mesma página, não precisa processar isso no back-end, já pega a página pronta. Então a impressão para o usuário final é de responsividade, você tem um site muito mais rápido, muito mais ágil. Nesse caso específico, a gente tem que cachear o quê? O resultado do método que está sendo processado, porque a gente não pode assumir que isso vai ser uma página que vai ser cacheada. Pode ser que esteja sendo chamado numa página que não tem cache. Numa página, por exemplo, onde o usuário está autenticado e o usuário autenticado geralmente vai impedir o cache compartilhado de páginas. Né? Então isso tem que ser cacheado no método e não na página. Tá? A chamada do método que tem que ser cacheada. Como é que a gente faria esse cache? Tem duas estratégias básicas. A estratégia do cache em memória, tá? E a estratégia do cache usando um servidor main cached.
Tá? No geral, quem for trabalhar com clone em site grande, que é o caso de todos vocês que estão fazendo o curso, não vai fazer cache de memória. Provavelmente vocês vão optar por fazer um cache no servidor Memcached. Se alguém não conhece, deixa eu mostrar. O Memcached é um software. Está aqui ele. Para quem não lembra. O Memcached é um software para fazer cache de coisas. Pode ser de páginas, pode ser de consulta de SQL, pode ser chamada de web service. Tá? Então o Memcached é feito para fazer cache de coisas. Mas ele faz esse cache aonde? Ele faz esse cache em memória, mas ele processa as coisas que vão entrar em cache através de requisições de rede. Isso casa como uma luva para nós que estamos trabalhando com Plone, porque na verdade a gente dificilmente vai ter uma instância só de Plone, a gente vai ter várias. E essas instâncias vão estar distribuídas em diversas máquinas. Tá? Então, essas diversas máquinas, elas vão ter memórias não compartilhadas, elas vão ter memórias fisicamente diferentes, em hardwares diferentes. E aí é interessante para a gente realmente economizar processamento, que a gente tem um repositório único de cache, uma fatia de memória única de cache, colocada numa máquina, e as diversas máquinas que precisam acessar esse cache compartilhado, vão fazer isso através de rede, mas de uma maneira otimizada. Tá? O Memcached é um software todo desenhado para ter esse acesso via rede de uma maneira bastante rápida, bastante otimizada. Ele é baseado numa biblioteca chamada libevent, que é uma biblioteca que ela suporta conexões assíncronas, e ele é todo baseado em sockets. Então a comunicação que ocorre entre o Memcached e o nosso serviço, no caso o Plone, ela é uma comunicação muito rápida, muito simplificada, ela é pensada para ser simples, tá? E é daí que a gente vai ganhar velocidade, né? Porque a gente vai ter lá 20 instâncias de Zope, todas elas disparando web services, só que a gente não vai ter todas elas disparando web services sempre. Provavelmente a primeira vai disparar o web service, vai cachear no Memcached, e as outras 19, numa situação ideal, acabariam pegando o retorno desse método previamente processado direto do Memcached. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai se preocupar agora em transformar esse nosso script aqui num componente, tá? Num componente do Plone, num produto do Plone. A gente vai transformar isso aí numa view, aí eu vou explicar direitinho como é que se faz uma view usando o componente do Zope3 Component Architecture. A gente vai transformar isso numa view, e essa view já vai tratar a funcionalidade de cache através do Memcached e já vai ter lá uma configuração de timeout. Ok? Bem, agora são 8h30, 8h35. Eu vou tentar explicar para vocês agora, nesses próximos minutos, como é que a gente começa a fazer esse produto. Aí lá por umas 9 horas eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos para beber uma água. Tá? Então só estou explicando para não deixar ninguém assustado aí, porque mais ou menos lá pelas 9 eu vou falar um pouquinho e vou derrubar a conexão, tá bom? Então, por onde é que nós começamos, tá? Por onde é que a gente começa a desenvolver esse produto, esse componente? A gente tem que dar um nome para ele, tá? Eu dei o nome de shiru.ws e já criei lá no GitHub um repositório para ele, tá? Que eu fiz? Criei o repositório, aí fui lá no meu diretório local, fiz um clone desse repositório, já devidamente autenticado, né, usando minhas chaves do GitHub, e aí depois usei uma ferramentinha chamada Paster para gerar uma espécie de esqueleto, uma espécie de boilerplate, né, um modelinho de código-fonte já pronto para ter um produto Plone que vai ter essa funcionalidade de instalador, que vai ter a nossa policy, tá? Então, dentro desse código paster, eu comitei esse código paster dentro do projeto e aí configurei a minha instância para inicializar esse código. Eu vou mostrar para vocês agora o pós-mortem, né, um processo que eu já fiz, mas eu vou refazer ele para tirar eventuais dúvidas, né, de como é que isso deveria ser feito. Então, primeira parte,
Já que eu vou usar uma ferramenta para geração de código, eu tenho que instalar essa ferramenta. Aí é o primeiro problema. Então vamos lá. Primeira coisa é, para instalar essa ferramenta, novamente, eu vou instalar essa ferramenta no Python do sistema operacional, tá? É uma decisão minha, poderia fazer um virtualenv, instalar isso no virtualenv. Mas então, dou um sudo e aí eu vou dar um easy install zopiscal de uma versão específica, tá? Nesse caso específico é a 2.21.2. Como é que eu sei que é esse número? Eu sei que é esse número porque o zopiscal versão 3 está quebrado, tá? Ele é um produto que está sofrendo uma reescrita, ele está sendo renomeado para Templar, tá? E nesse momento ele está quebrado. Se vocês tentarem instalar ex-install zopiscal, provavelmente vocês vão ter erros, tá? Então vocês têm que instalar com igual, dando a versão exata do produto que vocês querem, tá? Como é que eu sei que a versão que eu quero é a 2.21.2, tá? Muito simples. A gente acessa lá o site do PyPy. Cadê aqui o site do PyPy? Fazer uma busca aqui por zopiscal. Tá aqui o zopiscal. A última versão publicada no PyPy é a 3.0 beta 3, tá? Mas eu não quero a versão 3.0, eu quero a versão 2.21.2, tá? Que é a última versão da série 2. Então essa versão aqui vai funcionar adequadamente para nós, tá? Então é assim que faz. Para isso funcionar, a gente tem que ter o que no sistema operacional? Bem, obviamente tem que ter o easy install, que eu já mostrei, né? Dá um apt-get install python setup tools. E tem que estar, o sistema operacional tem que ter o pacote python dev, porque tem uma dependência do zopiscal que ela é em C, que é uma linguagem template. Eu acho que é o Cheetah, que é uma linguagemzinha de template que o zopiscal utiliza internamente, que ele tem uns headers em C que tem que ser compilados. Então tem que ter o Python dev e o zopiscal. apt-get install python dev, python setup tools e esse install o zopiscal, tá? Aqui se eu só der um enter ele não vai fazer nada, tá? Porque eu já instalei na máquina e já está funcionando, tá? Nesse momento, o que eu posso fazer? Eu vou ter um novo comando, que é paster, tá? Paster create -- list templates, tá? Então, o paster ele é o meu gerador, o meu cuspidor de código fonte dessa ferramenta zopiscal, tá? E ele tem todos esses templates aqui, tá? Se vocês lerem a descrição de cada um deles, vocês vão ver que o paster ele gera código desde Plone 2.5, Plone 3 e Plone 4. Ele gera ainda componentes básicos de archetypes, biblioteca Python padrão, independente de versão, né? Enfim, você tem que escolher aqui qual que é o template que vai se adequar à tua utilização. E aí você vai criar o teu produto, tá? No meu caso, eu vou criar assim, ó, paster create, que é o comando que eu quero criar, -t plone, tá? -t plone por quê? Porque ele é o template que é utilizado para fazer um componente plone que só tem um ponto no nome. No meu caso, chiru.ws, tá? Se eu quisesse usar aquele padrão, às vezes, por exemplo, chiru.treinamento.ws, que ele tem 2 pontos, o meu template ele muda um pouquinho, ele muda de nome. Aí não seria o plone, seria o plone_app, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que ler direitinho aqui qual que é a descrição do componente que você quer gerar e fazer a geração correta, tá? Damos um enter. Eu vou fazer aqui, porque isso aqui já está pronto, já está lá no GitHub. A cópia que vocês pegarem agora do GitHub, ela já vai estar assim, que eu já preparei para a aula de hoje, para evitar que tivesse problemas, né? Mas eu estou refazendo o processo para deixar claro, tá? Então, damos um enter. Ele vai dizer qual é o nome do projeto. Sei lá, poderia fazer aqui, digamos, collective.webservice,
que é um produto que o Fábio criou aí hoje de tarde. Tá? Collective.webservice, ou no meu caso, chiru.ws. Tá? Aí ele está pedindo qual que é o tipo de questionamento, né? Se é o simplificado, o expert ou de todas as perguntas. Vou botar aqui o all, para ele me perguntar tudo, para eu poder especificar ponto a ponto. Aí está me pedindo os espaços de nome, né? O primeiro espaço de nome, Collective, o segundo é o Web Service. Qual é a versão? No meu caso é 1.0. Uma descrição de uma linha, vou botar aqui, sei lá, cliente de Web Services, SOAP e WSDL para Plone. Essa pergunta é importante. Register Profile, tá? É um GS, né? Toda vez que a gente ouvir falar de GS, é um Generic Setup, tá? Então aqui ele está pedindo se esse pacote ele deve registrar um Generic Setup. Digam que sim, tá? O padrão é falso, mas digam que sim. Tá? Você marcando que sim, ele vai gerar já os arquivos de configuração necessários para que esse produto seja instalável, que você consiga ativar ele lá na instância. E isso é especialmente útil para quando você instala isso num servidor, esse produto está ativo em algumas instâncias e em outras instâncias ele não está ativo. Tá? Então é interessante isso. Quando você registra um profile, você consegue, através desse profile, definir configurações específicas que devem ser aplicadas no Plone Site que instala o produto. Tá? Então é importante ter um Generic Setup registrado. Uma descrição longa, tá? um long description, multilinha, vou deixar em branco, mas aqui vocês poderiam fazer, né, uma descrição. Né? Esse produto é uma implementação de uma view que utiliza a biblioteca SUDES para permitir que o Plone acesse o Web Service. Tá? Nome do autor, e-mail do autor, na verdade não é Chiru, é chiru@chiru.org, eu dei um enter sem querer. Keywords, Plone, Web Services e a URL do projeto. Tá? Nesse caso aqui ele está usando como raiz o Collective antigo, né? Geralmente o pessoal já está botando o novo, né? Seria alguma coisa assim, ó, https github.com/chiru/collective web service. A licença, por padrão GPL, você pode mudar. Zip safe, se esse projeto pode ser utilizado como um egg compactado. Isso é uma das coisas que foi utilizado durante um tempo no Plone 3, mas hoje em dia ninguém usa. Tá? Melhor deixar descompactado mesmo, facilita uma série de coisas. E se ele é um Plone Product. Tá? Se ele é um Plone Product para não gerar isso como se fosse uma biblioteca. Tá? Então dei um true aqui e ele gera. Pronto, tá feito o nosso código fonte, ele está gerado. E ele criou aqui a nossa estrutura de egg. Então, Collective Web Service. Dentro dele tem um Collective, dentro dele tem um Web Service e aqui dentro tem o nosso código fonte com o profile já devidamente configurado para isso ser instalável. Tá? Só isso. Tá? Então isso é o básico. O que eu já fiz? Eu antes da aula começar eu fiz isso utilizando o nome chiru.ws. Tá? Aí importei isso lá no GitHub, no meu repositório do GitHub, em github.com/chiru. Importei lá para deixar o código disponível para vocês. E aí, à medida que a gente for desenvolvendo, eu vou efetuando commit lá, para vocês terem acesso a esse código fonte também. Tá? E aí depois, o que é necessário você fazer no seu Plone Site para você utilizar isso? Muito simples. Eu vou até apagar esse aqui para não dar confusão. Aí para você utilizar isso, você tem que ir lá no seu
na sua instância instalada. No meu caso, ela foi instalada no /opt zope. E aí eu tenho o hábito, né, eu tenho o costume de criar um diretório com a versão completa do zope e do plone que eu estou utilizando. Nesse caso aqui eu instalei no /opt zope plone 421. Né? Às vezes eu tenho 3 ou 4 versões diferentes na minha máquina de plone, então para não dar confusão em qual lugar que eu estou instalando o que, eu faço assim. E aqui a gente tem que modificar algumas coisinhas. O meu código eu vou colocar ele no src, então está aqui ele, tá? Esse shiru.ws ele é um checkout, ele é um clone lá do GitHub, né? Ele é um clone com permissão de escrita. Então tá aqui o meu código fonte, tá? Tá aqui ele, shiru ws, tá aqui ele. E aí eu tenho que editar o meu build out para interpretar esse cara. Saber que esse pacote faz parte do meu servidor. Então eu edito o build out CFG. No build out CFG eu tenho que dizer que agora esse meu servidor ele vai usar o shiru ws. Tá? Eu já tinha feito isso também, estou só mostrando para nivelar, né? Então, eu venho aqui na seção de eggs, adiciono uma linha que é o shiru ws. E depois, na seção src, aqui embaixo, em develop, eu vou colocar o src shiru.ws, dizendo que o código fonte do shiru ws está dentro do diretório src. Ou seja, ele não vai ir lá no PyPy tentar baixar esse cara. Ele vai usar aquilo que está dentro do diretório src. Ok? Só isso. Beleza. Resolvido. O que precisa agora? Roda o build out. Como a gente está trabalhando em desenvolvimento aqui, eu costumo rodar o build out assim, ó, ./bin buildout-c develop.cfg. Por que eu faço assim? Eu faço assim para eu já ter o Mr. Developer e o Omelette instalados, né? Que na verdade ele quebra a estrutura de eggs num diretório partes, que fica mais fácil de eu inspecionar código, tá? Mas, enfim, você faz isso se você quiser. Se você só chamar o buildout sem usar o develop CFG, nesse nosso caso, não vai dar diferença nenhuma, tá? Aqui eu estou usando os próprios buildouts que vem com o Unified Installer do Plone, tá? Então não dá diferença nenhuma. Aqui eu estou fazendo só por uma questão de hábito. Então, novamente, ele vai reinstalar a minha instância, né? Rodar todos os passos, né, do meu buildout, já com o código fonte que eu estou rodando do GitHub. Ok, resolvido. Tá? Eu sempre acho que o build-out ele é um pouco lento. Tá? Eu sempre achei o build-out um pouco lento. Mas tem uma manha. Parece que o pessoal está falando que uma nova versão do build-out está 10 vezes mais rápida. Deixa eu ver se eu lembro. Agora eu me lembrei aqui. Deixa eu ver se eu lembro que versão de build-out é isso. Já vamos colocar no nosso build-out. Deixa eu ver se eu acho isso no meu GitHub. Vamos ver aqui. Aqui. É só a gente pinar o zc.buildout para 1.61, que aí já dá uma melhorada também. Aqui em versions a gente coloca zc.buildout igual a 1.6.1. Deixa eu ver se isso não está em nenhum outro lugar.
Sim, tá. Ele está no ZTK Versions. Aí eu tenho que comentar esse cara aqui. Porque por padrão ele está instalando a 144, que é a antigona. Pronto. Rodamos o build out de novo. Vamos ver se vai. Está baixando o build out 1.61. Foi, parece que foi. Vamos ver se agora numa segunda rodada fica mais rápido. Enfim, o pessoal que me falou aí, que estava trabalhando com build out, com projetos mais elaborados, que tem muita dependência, essa versão aí a 1.61 está bem mais rápida. Aparentemente aqui, pelo menos para nós, a diferença não foi tão grande, pelo menos por enquanto. Mas é um upgrade que vale a pena aí. Provavelmente vai entrar na 4.3 isso. Então, fica a dica. Muito bem, nesse momento o nosso PloniSite está pronto para uso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reinicializar o Zope, né? No meu caso aqui eu estou rodando aí no Supervisor. Posso dar um Stop All. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo o que é o Supervisor. Supervisor é esse cara aqui, ó. Esse software, o Supervisor, ele está bem explicado também no meu post lá sobre instalação do Plone 4.2 com Supervisor D, tá? Então, esse software aqui, ele é o responsável por inicializar o Zope, controlar quanta memória o Zope está utilizando. Se ele ocupa memória demais, ele automaticamente reinicializa as instâncias, tá? Então, ele é bem interessante. Então, no nosso caso aqui, eu tenho que dar um Stop All e aí dar um Start All para inicializar já com a versão atualizado do nosso produto, com o build out novo, com o produto novo, tudo novo. E agora é testar. Testar. Beleza. Verificamos agora se está rodando. Aparentemente está rodando. Está aqui o nosso processo. Vamos executá-lo. A nossa senha de admin é essa aqui, que é uma senha aleatória gerada no instalador, né? Para vocês, cada um de vocês vão ter uma senha diferente. E aí nós vamos executar aqui o 92.168.1.26, que é o IP que eu tenho aqui. Não, é o 27 no caso. 26 é o Tomcat. Acessamos. Eu já tinha um PloniSite instalado, eu vou apagar ele. E agora vocês estão vendo aqui que eu tenho um servidor vazio, que não tem PloniSite nenhum. Tá, eu vou criar um PloniSite. Podem ver que agora já tem aqui o meu instalador do Chiru.ws. Eu não vou nem marcar, vou fazer a instalação vazia. E aí a gente vai fazer a ativação do produto, né? A ativação normal do produto seria aqui em... Opa! Estranho. Aqui, produtos. Aqui. Beleza. Resolvido. Já está ativado. Tá? Então, esse é o básico de desenvolver produtos instaláveis para o Plone. Claro que é um produto que por enquanto não faz nada, né? Ele só se registra, permite que você ative e desative, mas ele não faz nada. O que a gente vai desenvolver agora é desenvolver o nosso código-fonte para transformar esse produto no nosso componente, né? Especificamente de web service. Tá? Não sei se tem alguma dúvida até agora. Eu mostrei um monte de coisas, é óbvio que
essa parte inicial eu já me dei o trabalho de montar máquinas virtuais para vocês, porque eu sei que é um pouco trabalhoso, mas eu fiz questão de mostrar todo o passo a passo, porque tem gente que não está muito habituado e tal, né? Principalmente o Zopiscal não é todo mundo que usa, tem gente que faz todo o código à mão, tem gente que usa o ArcGen XML, que é uma ferramenta que eu também ajudei a criar. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora, se tiverem alguma dúvida vocês perguntem. O que a gente vai fazer agora, depois do intervalo, né? Agora é quase 9 horas, a gente vai fazer um intervalinho. Aí depois do intervalo, o que a gente vai fazer é desenvolver uma view Zope 3, para disponibilizar aquele nosso script de teste. Cadê ele, o nosso script de 3 linhas? Aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é uma view para disponibilizar esse nosso script de uma maneira genérica, né? Que a gente passe nessa view como parâmetro qual é o WSDL que a gente quer, qual é o método que a gente quer invocar e quais são todos os atributos que a gente quer invocar. E ele faça a invocação do método para a gente. Tá? Tem muitas formas de fazer isso. Tá? Fazer isso como uma view me parece que é a forma mais simples de fazer isso. Tá? Ela vai ser uma view que não tem template, ela vai ser uma view que vai atuar como se fosse um script, né? E ela vai receber parâmetros no request e vai devolver como resultado aquilo que a gente precisa. Tá? É uma das formas de fazer isso. Tá? A gente pode fazer com que essa view devolva essa informação também no response através de uma estrutura de dados. Pode ser, por exemplo, um JSON, pode ser, não sei, depende muito da forma como você imagina fazer a utilização disso. Tá? Outra forma dessa view disponibilizar a utilização disso é que a view ela disponibilize alguns métodos, tá? E esses métodos eles sejam invocáveis através de templates. Tá? Então eu vou ter um template lá no meu skin, um template normal lá que eu estou trabalhando, e esse template vai invocar um método da view para fazer a chamada do meu web service. Tá? Também perfeitamente possível, a gente vai ver como é que a gente desenvolve isso também. Tá? Views tem uma peculiaridade, a gente vai ver que as views elas são pensadas para embutir, para representar código que vai ser utilizado por templates ou por scripts que depois vão ser processados num contexto. Tá? Nesse caso específico, essa view, o contexto dela é a raiz do site. Então, quando a gente tem uma view que não depende muito do contexto, geralmente a gente vai se perguntar se isso realmente vai ser uma view. O Bruno está falando que seria interessante gerar JSON desses dados. Barbada. Tá? É tranquilíssimo fazer isso com JSON. Inclusive eu tenho um produto que está disponibilizado no meu GitHub, que é o ploneapi.json, que faz isso. Ele é uma view muito semelhante ao que a gente vai fazer agora, que ela disponibiliza acesso aos métodos do Plone API, que é um projeto relativamente novo, que tem chamado a atenção na comunidade Plone. É como se fosse uma API genérica para o Plone, bem simplificada, toda documentada. Ele faz isso permitindo fazer acesso via JSON. A gente pode pegar algumas coisas de lá e usar para desenvolver aqui. Mas então, como eu ia dizendo, então, as views geralmente elas dependem de contexto. Né? A view ela é um multi-adapter do request em relação a um contexto. Tá? Ela vai adaptar um contexto de acordo com uma informação do request. Nesse caso específico, como a gente não tem contexto, todas as views que não tem contexto, elas podem de alguma forma
serem transformadas em utility. Tá? Sempre que vocês tiverem essa desconfiança, vocês podem, teoricamente, transformar essa view em utility. Só que invocar uma utility é algo que você só pode fazer através de uma view. Tá? Você não vai conseguir invocar uma utility através de um page template no skin ou de um Python script no skin. Isso é um código fonte que você não vai conseguir acessar. Você vai conseguir acessar isso só através de um código archetypes, enfim, código no file system. Então para nós não vai auxiliar muito, né? Geralmente quem vai querer invocar web services vai estar querendo invocar isso já na camada de interface, fazendo essa invocação num template ou num script Python que está bem numa camada bem superior, né? Então eu vou também mostrar para vocês, não sei se hoje vai dar tempo, mas posso mostrar também para vocês como é que a gente faz utilities. Utilities também é um conceito do ZOP 3 Component Architecture, que é muito semelhante ao que a gente tinha nas tools do CMF. A gente tem lá o portal catalog, a gente tem o portal membership, a gente tem, né, as diversas tools, as diversas ferramentas que o plano implementa. Todas elas no ZOP Component Architecture, no ZOP 3, elas são utilities. Tá? Existem vários tipos de utility. Tem utility global, tem utility local, tem utility nomeada. A ferramenta do CMF que a gente conhece, ela é como se ela fosse uma utility local nomeada. Tá? É um tipo específico de objeto, que é um singleton, que geralmente é criado na raiz do site, mas que ele é contextual. Eu posso ter um por site, por exemplo. Eu posso ter mais de um, se eu precisar. Então, essas utilities a gente também poderia, né, nesse caso específico, transformar isso aqui numa utility. O problema é que a utilização da utility ela só é feita por código. Tá? Então, nesse caso específico, ela não tem muita utilidade prática, apesar de, teoricamente, a gente poder fazer. Tá? A gente vai depois precisar fazer utilities quando a gente trabalhar com SQL Alchemy. A gente vai precisar trabalhar com utilities, com adapters, com interfaces. A gente vai ver um monte de conceito de orientação a objeto bem pesado durante o curso, né, mas é bom a gente já ir se familiarizando com esses conceitos desde agora. Tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um intervalinho, vai ser um intervalinho de 10 minutos, só para tomar uma água. Aí depois do intervalo a gente retoma e a gente vai implementar esse script aqui como uma view. Tá? Ok? Então tá, pessoal. Até daqui a pouco. Intervalo agora.